Fala rapaziada, bem-vindos ao CrashCast, o podcast reunindo as mentes perturbadas da Crash para discutir temas aleatórios. Hoje eu tô aqui com Thomas Antônio Boa noite. e Gabriel Girodô. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo. E hoje a gente escolheu o tema distúrbios mentais barra ou distúrbios psicológicos. E é um tema bem mais sério do que aqueles que a gente tratou antes. Então a gente trouxe só gente séria para falar desse assunto. Nossa, começou bem. Então, começou bem. E aí, então, rapaz, o que vocês veem como doenças psicológicas? Qual é a relação de vocês com isso? Como é que é? Eu acho que esse assunto, ele pode partir para tantos lados diferentes, mano. A gente pode partir pro tabu, que são as doenças mentais, que, mano, até agora, até recentemente, ninguém falava sobre essas coisas. A maioria dos boomers, sabe, os seus pais, quando vê que os filhos estão meio mal, assim, meio bad, eles falam, ah, culpa desse celular aí, sabe? Isso é culpa de não ter lavado louça o suficiente na vida. E eles nunca levavam a sério os distúrbios e doenças que a gente realmente poderia ter na cabeça. Então, acho que o tabu e os problemas sociais dessas doenças mentais seriam uma É um boa bom pontapé direção. inicial, né? Acho que seria uma Exato. E boa. eu acho que assim, além de hoje em dia tá acontecendo essa quebra de tabu, as pessoas estão começando a levar mais a sério essas doenças, esses distúrbios. Eu acho que também é por conta da taxa assim, hoje em dia todo mundo ou assim, bastante gente, uma boa parcela dos jovens tem ou sofre ou faz uma análise e descobre que tem esse tipo de distúrbio, que seja depressão, que seja ansiedade. E eu acho que isso se dá muito por conta do desenvolvimento da tecnologia, das redes sociais, É onde isso que eu ia perguntar, agora. exatamente isso que eu ia perguntar. Tipo, Então, será que essas origens aí, elas são... Será que realmente tem mais número de gente com depressão, ansiedade, que seja? Ou será que só é mais bem, numerificado mas hoje, entendeu? sim, Eu honestamente acho que a tecnologia e as mídias sociais poderiam ter ajudado a, tipo, a gente só vê o lado bom da vida das pessoas e a gente fica pensando, por que todo mundo tá feliz e só eu tô meio que mal, tipo, ao redor de todo mundo que tá super felizinho, sabe? A gente só vê a faceta boa da vida das pessoas e a gente fica se perguntando por que que a nossa só tem problemas, sabe? Então, eu acho sim. que isso poderia ser um ponto de porque poderia ter mais gente, tipo, mal hoje em dia, mas honestamente eu acho que é mais uma coisa social que antes não deveria ter tantas pessoas menos doentes mentalmente falando do que hoje em dia. A gente só se falava menos nisso. E tipo, a tecnologia deve ter ajudado mais e os estudos, tem mais psicólogo e psiquiatra. Eu já peço desculpas para qualquer pessoa que esteja estudando psicologia ou psiquiatria por Deixa eu falar qualquer bosta pra caralho, qualquer foda-se. qualquer, qualquer asneiras que a gente puder lançar aqui, sabe? Então, Foda-se. porque a gente Corrige tá aí no falando, comentário, foda-se. a gente tá falando com propriedade nossas opiniões e experiências, então, tipo, não somos Wikipédias, tá, ouvintes? Peço. E aí, então, tipo, pra mim, a hipótese que eu tinha na cabeça em relação a isso, em relação, tipo, ao número de pessoas com depressão e ansiedade que seja, era que, assim, talvez o nível de preocupação pra sobrevivência, como ele diminuiu drasticamente depois da Evolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, Comodismo. talvez, exatamente, talvez você tenha mais, você tenha menos, como você tem menos preocupação pra sua sobrevivência, talvez esses outros distúrbios aparecem ou para corrigir esses problemas que talvez sejam problemas naturais, ou porque não tem mais nada para se preocupar, entendeu? É o jeito que eu pensava. Talvez seja muito errado o que eu tô É, falando, mas é o jeito que eu eu, penso nas coisas. eu concordo. É aquela frase: tempos difíceis fazem pessoas fortes, tempos fáceis fazem pessoas fracas. Então, esse comodismo gerou uma vulnerabilidade, uma despreocupação em termos de sobrevivência, porque agora você tem tudo entregue à mão, porra, o rap e tal. Então, tipo, tudo, o mundo inteiro, todos os confortos estão disponíveis na palma da sua mão. Então você acaba não tendo que se preocupar, você não passa mais o dia inteiro, não sei,
mandando carta ao invés de ligar, indo no supermercado, até a gente tendo que colher. Então, eu acho que o cérebro deve ter uma tendência a criar problema quando você já não tem, entende? E Eu se acho que torna esse comodismo... eventualmente um problema que dura e que é certo que seria a depressão, a ansiedade que é Exato, diagnosticável, né? O que vem exato. acompanhado, né? Ansiedade e depressão. Isso. Porque quando você pensa muito, você começa a criar problema que não existe depois. O problema é quando Então, e é uma. antigamente a gente não precisava pensar, isso que é a parada. Antigamente a gente não precisava É, pensar, a gente precisava agora tudo é sobreviver, fácil, a gente precisava tem. matar o porco, entendeu? Agora Hoje tudo você é precisa. Exato. fácil. Exatamente. Agora você tem tempo pra pensar e criar problema. E perceber que sua vida tem É, problemas, né? No caso. é que eu acho que até é uma tendência do seu cérebro criar os problemas, sabe? Porque, mano, mente vazia, oficina do diabo, sabe? Você não tá fazendo nada, Boa. você tá parado, você começa num loop de pensamento negativo sobre alguma coisa, e isso, assim, já tive conversas com Se um cara que é alimenta, né? médico, com um cara que é médico ayurvédico, e o cara fala que é isso, você tem uma janela de 10 segundos para você desviar de um pensamento ruim. A partir desses 10 segundos você continua ali, ele vai continuar se proliferando assim na sua cabeça, você vai criando um problema maior ainda. Então, eu acho que essa é a tendência. A gente não. Quantas pessoas você não está vendo agora, por exemplo, também em fase de pandemia, sem fazer absolutamente nada o dia inteiro? Ficar lá consumindo conteúdo, que seja Instagram, que seja TikTok, vendo gente bonita pra caralho, que vive de ser bonito, sabe? Aí você fala, porra, caralho, mano, sou um merda, tá ligado? Véi, que Não, você é e maluco não aí, só mano. isso, e é interessante que você falou isso, porque justamente os números em relação a suicídio e tal mostram um pouco disso que você falou. Você tem esse tempo livre, e principalmente eu acho que também além de tempo livre e tempo de rede social, é sem tempo social. É sem tempo de interação, Sim. cabeça a cabeça, falando de alguma coisa ou conversando, sabe? Realmente falar com alguém de verdade. E esses tempos mostram a importância disso, né? Pra saúde mental da gente, né? No fundo. Mas eu acho que Concordo. esses tempos de pandemia e confinamento e tal, eu acho que são, tipo, um melhor momento pra gente criar problemas, assim, ansiedade e tal. Mas isso eu acho que é, tipo, é a conjuntura, sabe? A situação que a gente tá vivendo agora. Mas queria falar mais dos problemas que não partem da cabeça, não saem, sabe? Tipo, a ansiedade que existia até antes do confinamento, dessa pandemia inteira, que, tipo, quando você tá sem nada a fazer da vida, em casa vendo só uns vídeos, com muito tempo pra pensar, olhando pra parede assim, tipo, criando vários problemas na vida, tudo bem, você tem muita tendência a criar uns problemas e começar a ficar mal, e isso a priori é tristeza, mas hum, depois de muito tempo pensando nisso, começa a virar talvez uma depressão. Mas, tipo, imagina no dia a dia, sei lá, em 2015 você tá vivendo sua vida e você tem um podcast marcado para a noite, assim, sabe? Imagina você não consegue comer o dia inteiro de tão ansioso que você tá, você fica meio que, tipo, irritadinho e tremendo um pouquinho o dia inteiro, assim, sabe? Calma, calma, calma. Só uma pergunta. Isso se aplica a você? Só uma pergunta assim. Não, eu não diria 5 horas da tarde, porque aonde eu estou são 11 horas, eu Ah, comecei a tremer então. só às 8, então, ó, se acalma, tá? Tá bom, tá bom. Não, a Mas, gente pode mas entrar daí, depois também nos problemas de vocês pessoalmente, da aí, gente, né? Sim, aí, por sim, Mas. essa vai exemplo, ser a melhor parte, eu acho. Com eu certeza. vou te fazer uma pergunta, vou tentar fazer do jeito mais leve possível, porque eu realmente não sei como é que tá a sua rotina, mas aí, tipo, isso não poderia ser pelo fato de que isso é um evento, tipo, onde você meio que para si mesmo vai tentar provar o seu próprio valor por falta de movimentação na sua vida. Então, tipo, De você deve oportunidade pra estar trancado. mostrar, isso você tá querendo dizer, Exato, tipo. você tá trancado em casa, não tem muito o que fazer, não tem atividade que você possa praticar e falar, putz, eu tô bom nisso, eu sou bom nisso, sabe? E meio que, Tipo, autoavaliação, né? Você quer dizer. exato, enjoy yourself, sabe? Uhum. E aí, tipo, chega um momento desse onde, eu vou ser. Eu vou estar com uns amigos, tal, isso vai passar pra gente, e eu preciso provar o meu valor, mas mais do que só pra eles, pra mim mesmo. Não sei se fez Eu não sentido sei pra se, eu não você. sei nem se é uma questão de se provar para os outros, porque, tipo,
Se você viveu a vida inteira com a sociedade, assim, por umas coisas aleatórias que. Eu não sei se a ansiedade que eu tenho propriedade para falar, não muita propriedade, sei lá, científica ou psicológica, mas, tipo, pela minha experiência, não sei Uhum. se é uma ansiedade ou é, tipo, uma ansiedade social, sabe? Medo de, sei lá, fazer merda na frente dos outros, ou Certo. ansiedade, tipo, ansiedade pura, sabe? Estressar por tudo, esperar o pior por tudo. Tipo, Eu acho que é um ansiedade pouco dos dois. clínica. O nome é certo, tipo, ansiedade clínica é o nome certo pra isso? Porque eu sei que existe Eu acho que depressão é clínica. ansiedade generalizada, alguma coisa assim. Tá, tá, tá. Eu, Enfim. ideia. Sim. Mas quando é Assim, um problema assim, tipo, um problema eterno é outros 500, sabe? sim. Cara, e eu assim, é, eu já li bastante de psicologia, gosto de conversar, saber e tal, e eu vejo que boa parte do nosso comportamento e de todo o nosso psicológico, ele é formado durante a infância, sabe? Então a infância tem um papel bizarramente essencial. Então tem coisas que você não se lembra, tem coisas, experiências traumáticas que, assim, você pode ter colocado para dentro, mas que estão controlando você lá no fundo. Isso a gente até viu É filosofia meio com Chapier, freudiano, né, isso daí. É freudiano meio total. Freud. Total, Mas é. assim, eu acho que às vezes não tem uma explicação rotineira. Às vezes você pode ter sofrido um trauma desse tipo durante a infância e tá se expressando, é o retour du refoulé, né? A volta do Boa. reprimido, está se expressando hoje e dessa maneira. Porque, assim, eu sinceramente, ultimamente, da minha experiência, eu não tenho tido quase nada de ansiedade para eventos específicos, sabe? Mas eu já me peguei, tipo, tendo que ir fazer alguma coisa estúpida, completamente estúpida, sei lá, pegar água na cozinha, falar, caralho, é minha hora, tipo, sabe? Tipo, tô dando um exemplo chulo, mas algo que não faz sentido nenhum ter ansiedade e que o meu corpo tava produzindo isso. Eu tava me sentindo ansioso por motivo nenhum, sabe? E E aí eu talvez isso acho que. contribua um pouco, isso, exatamente essa parada de você. Talvez isso contribua um pouco com o negócio de. Talvez o cérebro quer criar esses problemas porque ele precisa deles de alguma maneira. Talvez é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, sabe? Que é para te avisar, bom, você tem que se preocupar com alguma coisa, porque senão você vai morrer. Ou será que tem. Talvez tenha alguma ligação com isso? Pensando assim, Não do. sei a que ponto é a evolução humana e que, tipo, a gente lembra da época que a gente tava no meio da jungle, assim, fugindo de uns leão louco. Eu acho que é muito Ou. importante, porque justamente até a atração É, sexual é uma puta exemplo disso, sabe? sim. O que a atração sexual não faz com as pessoas, entendeu? E é um instinto 100% Praticamente. natural, É, né? é, É central na sociedade hoje. Então eu acho que talvez seria interessante concordo. assinalar para esse lado, porque é possível que seja uma causa. Porque senão qual causa a gente tem? Acho que seria Mas muito difícil. se a gente É for que. falar que a evolução, tipo, evolução, como fala, do ser humano, Moldou. genética, assim, a gente estaria deduzindo que é, tipo, um problema do ser humano, sabe? Que, tipo, todo mundo tem Sim. tendência a ter esse tipo de problema e tal. Quando um fator, tipo, genético, assim, ou genético, ou esse negócio de trauma na infância, tipo, que a infância é muito importante pro desenvolvimento do ser humano. Tipo, sabe, eu acho que é mais um fator genético em infância do que evolução do ser humano. Eu acho que é um problema mais localizado. Mas aí, quando você pega Mas, de. Você assim, Não, pode falar, eu desculpa. acho que o que a gente sempre tem que colocar na cabeça, inclusive é assim que eu gosto de ver, pegar sempre o problema pela raiz, é que o nosso cérebro, ele originalmente é uma ferramenta. Ele foi desenvolvido através da evolução para a nossa sobrevivência, sabe? Então é uma pura ferramenta. Quando, por exemplo, a onça desenvolveu os dentes gigantes, garras, sabe? A gente desenvolveu o Mandíbula que cérebro. seja. Porque a gente era, Exatamente. exato, a gente era um animal extremamente vulnerável. Era um dos seres mais frágeis que tem. A gente toma hoje em dia uma picada de dengue 2 vezes, a gente morre. Então, tipo, é um ser extremamente vulnerável e que desenvolveu isso como sua ferramenta. Então, quando você começa a olhar para o seu cérebro como uma ferramenta, você descobre que tem como você manusear ela de certos jeitos. Tem uns truquezinhos para você
para você ter uma melhor capacidade com ele. É como qualquer coisa. O seu braço, sabe? Você é jogador de handball. Você vai. Quanto mais você vai treinando, jogando a bola no gol, você vai sendo melhor naquilo, cognitivamente. Então, o cérebro, eu acho que ele funciona exatamente da mesma forma. Então, esse negócio dessa janela, no por fundo, exemplo. para esses exemplos, na verdade, que até que você deu de usando os musculatura, você também precisa do cérebro para isso. Então, a memória Sim, muscular também está associada a impulsos nervosos, no fundo. Então, até sim, ajuda nisso também. exato. Vocês acham que é uma Então, questão de evolução humana mesmo? Que, tipo, todo mundo tem Não, tendência a ter eu não esse acho que problema? 100%, cara. Eu não acho que é 100%. Eu não acho que é uma tendência. Esse que é o negócio. Porque eu não acho que é, tipo, tendência evolutiva. Não é assim. Eventualmente todo mundo vai ter depressão. É mais fatores sociais juntos com as condições biológicas produzem esses efeitos, entendeu? E eu aí você concordo. puxa da infância, entendeu? Aí você puxa da infância, e a infância, no fundo, o bebê é muito mais instintivo do que a gente, né? Ele age muito Sim, mais instinto. Então, talvez isso também tenha relação. exatamente, eu Tudo, concordo. É isso. o jeito que ele vai interpretar as coisas, o jeito que ele vai assimilar as informações que são apresentadas é instintivo na base. Então, se a infância de fato tem influência na maneira, em problemas psicológicos, claramente tem influência biológica, sim, e evolutiva, né? Sim. Exato. Tem esses dois lados. Tem a biológica e a pura experiência, tanto social, sabe, quanto consigo mesmo. Então, você tem por definição essa ferramenta que é o seu cérebro, e quando ela vai se submetendo a esse tipo de condicionamento, que seja o seu espaço social, qualquer instância social, seja família, escola, você vai sofrendo experiências e que vão tendo efeito direto no seu cérebro, nas limitações dele, entende? Então, eu acho que assim é isso que faz esse tipo de problema. Então, pode Então, ser e respondendo a sua constante, pode ser parada. um trauma, mas é um efeito condicional da sociedade, das experiências em geral, sabe? Esclarecendo sua parada de que você falou de biologia, de evolução. Então, eu acredito que se você fosse pegar tipo, um grupo de pessoas e colocar elas, tipo, do zero, assim, vai, no estilo evolução antiga, onde não existia sociedade. Se colocar elas em grupo ali, elas vão formar um grupo e elas vão se ajudar e elas, sabe, é instintivo nesse sentido. Sabe, elas vão criar uma sociedade independente de a sociedade existir, sabe? A biologia tem que existir antes da sociedade, senão não funciona. Sim, O cérebro tem que existir antes da sociedade. Então, um bebê provavelmente de antigamente não teria depressão, porque ele teria condições. outras condições sociais que não levariam ele a ter depressão, entendeu? Viver com Exato. depressão deve ser triste, cara. Não, tô falando do bebê a pessoa, obviamente, né? A pessoa que vai virar. Enfim, Viver com depressão. um bebê com depressão é Imagina, foda. logo cedo, mano. O cara nasce mal, velho. Ô mãe, velho, tô mal, velho. Essa mamadeira tá estragada aqui. Você vê o Mãe, bebê colocando fita cassete do XXX, né? Então, isso é um bom ponto pra gente entrar tipo, em prática, porque a gente tá falando muito aqui de teórico e tentando achar Tá as origens, muito. né? Partiu pra um lado que eu não tava esperando aqui, cara. Mas se a gente, então, a gente pode ir pra sociedade direto e, tipo, a percepção social de depressão, tá ligado? Isso é um negócio legal de Nossa. falar. Da Nossa, hora. não só depressão, eu diria. Eu acho que, tipo, É. tem que vir acompanhado, assim. Porque, tipo, mano, imagina alguém que tem uns problemas, tipo, borderline ou bipolaridade. Tipo, umas coisas assim, as pessoas não tão. Eu, por exemplo. Não ouvintes, escutem. Eu não tenho muita propriedade porque eu não tenho nenhum diagnóstico bem feito, porque eu tenho preguiça de procurar um psiquiatra. Mesmo se as minhas últimas 3 psicólogas me indicaram um psiquiatra para fazer um diagnóstico, porque elas não têm direito, mas assim, o que eu sinto, eu não estou satisfeito com o estado em que minha cabeça está agora. Então, só do fato de eu ser instável, e eu ainda vou chegar nisso, eu vou explicar essa instabilidade, eu já tenho muita tendência a ter depressão e umas noias assim. Só por não ter uma cabeça que eu considero funcional como as outras. Eu não acho que a cachola funciona que nem os outros, sabe? Eu acho que vem muito acompanhado. Tipo, bipolaridade, borderline, ansiedade. Mano, principalmente ansiedade. Que, né? Não, mas em relação àquilo que você tinha falado até no começo do podcast, que você falou que
essa percepção que a sociedade tem dessa. Mas eu me referindo a isso, tipo, bom, como os velhos ou as pessoas que mais velhas no geral enxergam esses problemas psicológicos que você tem ou que você conhece gente que tem, que obviamente é muito sério, só que não é levado muitas vezes a sério pelas pessoas velhas. É isso que eu queria entrar ali, na verdade. Tipo, você deve ter alguma coisa pra falar sobre isso. Imagina. Até que acho que muito desses problemas vem justamente acompanhado da época, sabe? Porque alguém com 50, 60 anos realmente não foi educado e não teve. Aqui eu tô na França, então essa semana é tipo a semana de conscientização de saúde mental. Imagina, Olá, tipo, tá então vendo? 1950 eu acho que não existiu, não Planejado. existiam umas coisas assim, sabe? Tipo, não tinha conscientização, não tinha. O povo não falava disso. Então, quando um pai de 50 anos olha pro filho mal por nenhuma razão, ele fala: essa é frescura, pelo amor de Deus, sabe? Então não dá pra condenar eles, porque eles não foram, sei lá, educados, eles não estão acostumados a ter, tipo, humildade psicológica, sabe, digamos. Sim. Aí eles é só Eles não frescura. levam muito pouco a sério a saúde mental, né? É, Obviamente, é um ponto importante. Sim. E eu acho que essa parte a gente já sabe, eu acho que é uma parte manjada pra caralho, que tipo, em geral, as pessoas mais velhas tendem a esquecer ou, tipo, deixar de lado a saúde mental. Mas eu acho que tem também, na época de hoje, o extremo oposto também. Que é o quê? Que é qualquer comportamento que seja, por mais que um pouco diferente, é considerado um problema psicológico. sim, eu queria Isso eu falar acho, disso também. isso eu acho problemático também, tá? E se você quiser É. falar, pode falar. Manda aí, Thomas, eu sinto que eu falei demais aqui, já já eu falo, vou guardando umas ideias aqui. Então, eu acho que tem essa tendência. É que a gente está na era dos extremos, né? Então, ninguém consegue se pronunciar direito sem fazer escândalo, sem querer lacrar, sem querer cancelar alguém e etc. Então, assim, eu acho que tem tanto pode ter essa exageração de puta, bati o dedo na quina do sofá, eu tenho depressão, sabe? É, Tanto quanto a galera não levando a sério e também gente querendo pular na onda para querer aparecer, pular na onda de uma é isso que eu ia doença falar tipo também. de depressão, ansiedade, ai meu Deus, minha vida tá acabando. Por dentro não sente isso, mas sabe, quer se inscrever dentro de uma causa, ou quer se sentir pertencido por alguma coisa e usa isso como escapatória, É. entendeu? Pô, Então, eu acho que. pode ir, desculpa. Eu acho que é tipo, é bom as pessoas hoje em dia estarem mais confortável em, sabe, se expressar e falar que estão se sentindo mal e com os problemas que elas consideram psicológicos e que poderiam se sentir melhor se procurasse ajuda e tal. Mas eu acho que realmente tem muita pessoa pulando na onda de doença mental e achando que qualquer problema, tipo, quando eles estão estressadinhos, uma coisa assim, é ansiedade generalizada e você precisa de 40 remédios. Desculpa, as línguas estão travando aqui. Uhum. Mas, tipo, eu acho que essas pessoas que justamente são geralmente meio extremistas, assim, não só com esse assunto, mas com vários outros, eu não vou citar porque elas vão se sentir atingidas, porque, né? Isso é assunto para outro podcast. Exatamente. Mas eu acho que essas pessoas, elas sujam a imagem de quem É realmente isso está que eu ia mal. falar. Isso meio que complica a vida de quem realmente tem problema mental e quem eles ficam com receio de se expor, de se expressar e falar, cara, eu tô me sentindo mal sem motivo nenhum. Eu fico mal porque, sei lá, caiu uma gota de chuva fria na minha cara, eu tô depressivo há 2 dias, sabe? Isso não é normal, só que a pessoa não se sente confortável em se expor e falar pros pais ou procurar ajuda, porque ela tem medo da sociedade, tipo, crush essa pessoa, sabe? Esmagar ela falando, nossa, para de procurar atenção desse jeito, sabe? Não, então, Tipo, eu ia chegar nesse ponto porque justamente eu mencionei esse extremo, que é o extremo de tudo é um problema mental, porque eu não tô querendo insinuar que você não tem que buscar algum tipo de ajuda. assistência quando você tá se sentindo mal. Mas, muitas vezes você acaba descredenciando, tirando crédito daqueles pessoas que realmente têm o problema e para aparecer no spotlight. Então Sim. você vai falar, vai expor
e de fato você não tem esse problema, eu acho que ou você está convencido que tem e não tem, para você poder chamar atenção. E eu acho que isso é até contraditório com o que geralmente depressão intitula, porque pelo que eu entendo, depressão também te faz querer compartilhar Te menos, né? desanima, exato. Te isola, assim. Eu conheço umas 2, 3 pessoas que têm depressão. Tem, tipo, grandes tendências à depressão, dá pra ver na cara e no estilo de vida da pessoa, mas elas continuam sendo funcionais no dia a dia, sabe? Então, eu acho que tem algumas leves Mas você sabe exceções, se elas mas buscam, você sabe que se elas buscam ajuda em relação a isso ou elas só ignoram? dificilmente procuram ajuda e eu conheço Então, umas 2 pessoas que até pararam de ver o psicólogo porque não estava ajudando e psiquiatra. Aqui na França, especificamente, é difícil porque tem tanta burocracia, então, tipo, dá uma preguiça, sabe? A gente já não tem força, porque a gente tá mal por nenhuma razão. Eu tô generalizando, não tô falando que eu tô em depressão agora, mas, tipo, imagina você já tá mal. Aí tem 40 toneladas de papelada na sua frente para conseguir um psiquiatra, sabe? Então, tipo, Sim, com certeza. é. as minhas experiências não são tão É globais uma quanto poderiam ser. fica de menos em menos animado, aí É, meu, já se atravessou a rua o psicanalista, você já vai ter mil desculpas para inventar na sua cabeça por desânimo e resistência até próprio psicológico. A sua cabeça faz você não querer resolver esse tipo de negócio, é uma reação mesmo do cérebro. Agora imagina se tem essa quantidade de papelada, imagino que seja É. muito até frustrante. porque machuca falar dos problemas e traumas que você teve na vida pra uma pessoa que você mal conhece no começo, sabe? Tipo, eu acho É, que só aí eu acho que também vai de pessoa para pessoa, mas não é depende do fácil. problema, depende da pessoa, do Sim, problema. com certeza. Depende Não, muito do e, aí, problema. e ainda na parte da internet, da divulgação desses problemas, o pior justamente é isso, que você pega todo o espaço de conversa em relação a isso, vai às pessoas que não necessariamente têm esse problema. E aí você deixa muito menos democrático essa ajuda, né? Porque É, você tá limitando aquele tipo de descrição que é meio instagramável, e aí você destrói a imagem daquilo que realmente é, é complicado, sabe? sim, eu concordo. Mano, eu tenho a sensação, assim, por conhecer, tipo, eu tenho 3 casos na família de pessoas que tomam antidepressivo todos os dias há uns anos. E por experiência própria, eu acho que, assim, naturalmente, a maior parte das pessoas que se expõem ou se expõem excessivamente nas redes sociais em cima dessas coisas são aquelas que menos estão sendo afetadas, porque as que realmente têm esse tipo de problema, tomam medicamento, não querem expor. Tipo, esses 3 casos que eu descobri tomam antidepressivo há, sei lá, umas 5 anos, outras 6, há anos, anos e anos. Eu fui descobrir agora, Justamente. recentemente, sabe? E a tua Então, a família, pessoa né? não quer estampar. Quando você tem. Eu acho que o reflexo não é esse, sabe? Ah, puta, eu A tenho maioria, depressão, tomo antidepressivo. Independente de você já se tratar ou não, eu acho que é um negócio muito íntimo. E fica difícil de acreditar que as pessoas que se expõem a rodo, assim, querem fazer toda uma causa em cima disso, não, sabe, não tem tanta propriedade para falar, na minha humilde opinião. eu acho que a maioria das pessoas que estão realmente mal e têm reais distúrbios mentais ou doenças mentais assim, elas não querem se expor, porque, tipo, agora que eu tô com esse, eu meio que renovo, eu tô recriando um ciclo um ciclo social em outro país agora, tipo, eu conheci muitas novas pessoas e muitas delas têm problemas tipo ansiedade, umas coisas assim, e tô percebendo o número de pessoas que todos conhecem que têm problemas, que tomam remédios, que vêm, tipo, psiquiatra há anos, e a gente não sabe de 1% dessas pessoas que têm esses problemas. E, tipo, elas não têm essa tendência de Não, e se tem muita gente que expor. não sabe que tem o problema, né? Tipo, tem muita gente que Nossa, isso é acaba pior ainda. não sendo diagnosticada porque talvez não é grave a ponto da pessoa achar que é necessário, esse tipo de coisa que talvez até culmine em piorar depois, né? Então,
Às vezes esse é nem outro entende o que problema. tá acontecendo, sabe? Acho que é por causa, porra, a temperatura tá ruinzinha, eu não quero fazer nada, tô muito bad aqui, sabe? Às vezes a O pessoa Não, não problema faz ideia do que tá acontecendo. até, até tipo filosófico um problema, assim, sabe? Você não tem acesso à consciência de outra pessoa. Você não conhece outra consciência, nem outro mundo. Então, tipo, você tá mal, você tá vivendo isso, mas você não conhece outra coisa que, em teoria, seria normal, sabe? Que a maioria das pessoas se sentem ou o jeito que elas pensam. Então, tipo, não dá muito pra saber sozinho que você tá mal. Não, e eu vi, inclusive eu vi um artigo que eu acabei não lendo, mas eu vi a headline dele, que era sobre tipo a confusão entre preguiça e depressão, sabe? Porque é, que é um negócio que é comum assim e que às vezes é um, às vezes é outro. Aí acho que esse artigo falava bastante sobre essa. Seria bom se eu tivesse lido pra hoje, mas que fala bastante dessa diferenciação tipo para as pessoas não subestimarem esse sentimento de ruim que elas têm às vezes, sabe? Eu acho que, mano, no momento que você tá se sentindo mal, eu acho que, honestamente, já é o suficiente para, no mínimo, você procurar uma psicóloga e, tipo, ver alguém, sabe, um mínimo de ajuda. Sei lá, vai Mas ver um será que se for, amigo, vai. tipo, pouco. Se for Ah, pouco duradouro, tipo, se for assim, um sentimento que passa no dia e no dia seguinte eu já tô bem, normal, isso já é suficiente ou você. Eu acho que Não, teria eu que ser tô. mais persistente, né? Sim, uma Eu concordo. tristeza. Tristeza é uma coisa, sabe? É, tipo, uma coisa que passa rápido, mas é alguma coisa que persiste assim. Tudo bem, eu acho Sim. que trocar ideia com um amigo ajuda, mas, tipo, vai procurar um profissional, sabe? Para ver se, tipo, se é normal a insistência desses sentimentos e dessas ideias na sua cabeça, sabe? Sim, perfeito. Mas era até onde eu queria chegar, que assim, é como qualquer médico. Uma dor de dente, cara. Você morde um pedaço de pipoca e começa a doer o seu dente. Beleza, tem um dia, passou, você não vai no médico. Se a partir de 3 dias aquela merda ainda tá doendo, você vai no dentista, sabe? Não é É normal. exatamente, é exatamente o mesmo reflexo. Eu acho que faria um bem absurdo à sociedade se as pessoas começassem a ver a saúde psicológica como qualquer outro tipo de área da medicina. Eu acho que tem até mais De problema de importância porque saúde. é um problema de saúde, exato. Então tem que Sim, ser é um. tratado como tal. Você vai no médico quando for um problema duradouro, um problema que você vê que não vai ser resolvível por si só. Tem, você está com um braço quebrado, você não vai colocar ele no lugar sozinho, sabe? É a mesma coisa, é o mesmo reflexo. Eu acho que teria que ser ver como qualquer outro médico. E, assim, o nosso cérebro é o prisma da nossa realidade. Sim, eu Então, acho eu que acho que ele é o lugar mais é a importante do fonte do corpo, né? nosso ânimo, do nosso corpo, é a fonte E de honestamente, até absolutamente da nossa tudo. saúde do corpo também. É, mano, você tá Exato, é mal, exatamente isso. começa a desmoronar quando você tá mal por muito tempo. Você começa a ficar com dor em E, todo lado, você começa a ter muita exato, tendência a exato. várias doenças. Você tem o processo de somatização, que é comprovadíssimo psicologicamente. Somatização é os efeitos sobre o corpo que tem os, A os fraqueza psicológica, assim. exato, a fraqueza psicológica ou as experiências que ele percebe, sabe? E tem esses pontos cardeais que você, tal experiência vai refletir em tal órgão, sabe? Existe estudo sobre isso que eu sei. Então, eu acho que assim, deveria ser a prioridade, mas o mínimo que eu estou pedindo é que seja visto como um dentista ou um ortopedista ou caramba que seja, sabe? Mas a dificuldade é justamente que é uma doença invisível. Acho que essa é a maior Sim. dificuldade, né? Sim. É Essa é a parada. invisível, depende, né? Se a pessoa tá com É invisível para a depressão. pessoa de fora. Invisível para É, olho nu, né? Porque se a pessoa tiver um pouquinho mais de sensibilidade, qualquer pessoa externa, assim, eu acho difícil você não perceber quando alguma coisa está errada no humor rotineiro de uma pessoa próxima, sabe? Então, Claro, mas obviamente também tem a parte quando, tipo, se a pessoa obviamente não tem alguém pra ter como referência ou muitos amigos e tal. Você tem, por exemplo, o Robbie Williams, sabe? Ele se matou. Ele tinha depressão. Ele era uma pessoa que publicamente era uma das pessoas mais alegres que existiam, assim, sabe? E aí você ter isso nesse sentido é invisível, sabe? Você tem a percepção social de uma sim. pessoa não é a mesma coisa do que o estado psicológico permanente dela. É porque só que você tem que ser socialmente mostra pro mundo, né?
Claro. Exato. Você consegue moldar a sua imagem social. Você consegue ter máscaras facilmente. Inclusive, as redes sociais facilitam em 1000% isso, porque ali você tem um domínio 100% sobre a sua realidade que você quer mostrar para o mundo. Você pode mudar cada detalhe, a cor do seu olho, o tamanho de sua barriga. Então, a realidade 100% moldada por você. Então, isso eu acho que também dificulta completamente você perceber esse tipo de coisa, sobretudo quando a pessoa tem Essa máscara que ela coloca essa tendência a fazer uma máscara social para esconder isso, acessível, porque assim, às para vezes elas esconder. percebem isso como, sabe, uma vergonha, sabe? Eu acho que tem também, justamente por isso que a gente é muito bom a gente tentar quebrar o tabu e também falar disso eu acho importante, como a gente tá fazendo agora. Porque aí você meio que quebra esse estigma de que é um negócio estritamente negativo e que você tem que ter vergonha disso e a gente quer que você busque ajuda, né? Esse eu acho que esse Não é é o só ponto Com principal. porque certeza. você tá sentindo mal que você é louco, cara. Tipo, se você tá com meio ansioso, se tá se sentindo meio instável, você não vai acabar no manicômio, tipo, Exato. Qual o problema necessariamente, de ser sabe? louco também, sabe? Qual o problema de ser Tipo, louco? se for Exatamente. louco, mano, se procurar ajuda e te ajudar e você começar a se sentir melhor, cara, O ponto é tentar tirar o estigma de que isso é um negócio que não é pra ser conversado, não é pra ser é, mencionado. E E. eu acho até que também tem que ser visto não como uma incapacidade do ser que sofre aquilo, sabe? Porque eu acho que levando em conta que tudo isso é um processo do cérebro por causa de efeitos exteriores, que seja sociais, que seja todas as experiências, eu acho que assim, você não tem o mínimo de culpa disso estar acontecendo com você, sabe? Então eu acho é, que isso não deveria ser visto como uma fraqueza, sabe? Você sofreu isso, cara. Justamente. Você olha para uma pessoa que tem câncer e fala, ah, que otária, sabe? Pessoa Exatamente. que tem e ela não é Seria bem ridicularizada. cuzão, né, Pessoa viado? você Porra, falou É um bom claro. exemplo. exatamente. Só que do mesmo jeito que é cuzão no mesmo nível você É. zoar alguém que tem depressão, porque eu também acho que não incompetência da pessoa, sabe? Então, por Claro, que não tem que. nada, não tem nenhuma relação com as escolhas que ela fez, né? Exato. É um Foi que ela processo foi meio interno. submetida. Sim. Exatamente. E aí, inclusive, tem até, tipo. Tem um canal interessante no YouTube que é. Eu esqueci o nome dele agora do canal. É um nome meio grande até o nome, depois eu vejo esse nome. Que é um cara que vai e fala com pessoas que têm problemas mentais, não necessariamente só problemas mentais, mas problemas genéticos, como síndrome de Down, como ou vários tipos de síndrome Tourette, que seja. E, e que esse cara fala com essas pessoas e conversa com elas. E sempre a conclusão que chegam no final do vídeo é que essa pessoa nunca quer ser vista como uma pessoa diferente, quer ser tratada como uma pessoa normal e que essas dificuldades que ela tem são só sabe, ela continua sendo uma pessoa e tem que ser tratada como uma pessoa comum, porque não é isso que define ela, sabe? E a gente, claro, pode aplicar isso à depressão e ansiedade com certeza. Sim. Não é sabe, uma muleta para sempre, para começar. E se é uma muleta, a gente não pode só tirar a pessoa e olhar só pra muleta, Sim. sabe? Então, eu tenho uma proposição para onde poderia levar o assunto daqui para frente. Nossa, A gente, a gente poderia expor um pouquinho da nossa própria experiência com as coisas que a gente considera, tipo, as coisas que a gente sente, o que a gente pensa, que a gente não considera normal, para que outras pessoas que talvez sintam a mesma coisa possam se identificar. Bom, claro. mas, o que você achou Tô de interessante esse acordo. assunto para vir aqui falar com Tô esses de acordo. dois Cara, eles? pode lançar, Tomão. Começa aí. Cara, Quer que eu lance. Experiência pessoal, se você quiser falar sobre isso, se você acha que é, sei lá. Certo. Mano, eu pessoalmente, assim, eu faço terapia há 2 anos, né? E eu comecei a fazer a terapia porque justamente não é que eu percebi um problema constante, mas eu simplesmente falei, isso vai me fazer bem, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter um acompanhamento é, de um analista, porque é impressionante o quanto muda a sua vida, a partir do momento que você começa a fazer. É um vício quase. Eu realmente não me vejo hoje em dia sem
sem fazer terapia, que é uma mão na roda, cara, e te evita um caminhão de problema. E ainda assim, já tive crise de ansiedade, ataque de pânico e tal, mas sempre levei, não sei, eu sempre gostei de olhar para mim mesmo numa terceira pessoa para entender o que estava acontecendo e assim, eu pessoalmente até tirava sarro da situação, sabe? Eu começava a ter aqueles ataques de pânico de você tremer, de começar não sei se você já teve isso, Gabriel, mas começa a tomar um susto do nada. Você começa a... sabe? Eu não Mas, tenho muito esse tipo de. Eu nunca tive um ataque de mas, pânico de verdade, assim. mas já tive isso de hiperventilar. E aí, mano, cada intervalo assim eu tinha um ataque, um desses ataques eu começava a olhar, caralho, que coisa curiosa, que doideira. E não vi como, puta, nossa, eu sou um merda, sabe? Nossa, minha vida vai acabar. Sim. Honestamente, eu não consigo compartilhar muito dessa ansiedade, eu acho que generalizada, mas eu acho que a minha ansiedade é mais social mesmo. Você lembra quando a gente estava fazendo um clube de debate na escola, faz mó cota? Não sei se você tava, Sorbonne, né? mas eu acho que sim, Sorbonne no troisième. É. Tipo, tinha. Eu acho que a primeira vez que eu fui falar, deviam ter umas 30 pessoas na sala. Eu levantei, cara, eu não tava escutando mais nada, eu só escutava meu coração, o sangue passando pelas minhas veias, era a única coisa que eu escutava. Eu me senti. Eu senti como se eu fosse desmaiar, assim, mas eu não tava hiperventilando nem nada, eu só fiquei tipo. Eu acho que esse tipo de reação tipo, é relativamente comum. Eu acho que bastante gente tem. Talvez não nesse nível, mas uma ansiedade pra falar em público, pra esse tipo de coisa, existe É, bastante, né? sim. Eu não acho que a ansiedade seria o meu problema, mas eu tenho um pouquinho a mais do que o comum, mas não a nível, tipo, patológico. Uhum. Então, Thomas, continue com os bagulho de ansiedade, porque. Mas assim, não sei, já teve uma época da minha vida, mas antes de começar a fazer análise, onde eu realmente caí numa tristeza profunda. Falei, mano, caramba, não tô com vontade de fazer mais nada, não tô nem com vontade de acordar, nem de porra nenhuma. Eu falei, meu, só não tenho coragem de me matar porque, sei lá, Família. eu era peidão, tá ligado? Mama will cry, sabe? Exatamente. É tipo, Uhum. Então, mas hoje, sei lá, cara, eu tento levar tudo na esportiva, não sei se. Mas eu já não tô dando mais tanto peso, eu não sei por que reflexo, não sei se por causa da terapia, não sei se porque eu comecei a exercitar o meu cérebro para isso, sabe? E eu acho que assim, no fundo é isso, não sei se por causa da Por terapia, mas partes, eu com comecei. certeza. Eu acho que sim, né, cara? Porque se você falou que tem um impacto tão positivo assim, com certeza deve ter alguma ligação, né? Sim, certeza. mas comecei a fazer um exercício interno para levar as coisas numa boa, cara. Tipo, então, óbvio, não sou perfeito, não sou de ferro. Tem uns negócios que, cara, uns dias que eu fico numa tristeza, numa bad, mas aí, não sei, a frase mais da hora que eu falo para mim mesmo é foda-se, sabe? Foda-se. Caralho, aconteceu tal coisa, foda-se. E não sei se você já viu aquele TikTok, mano, do cara que faz só be a man. Eu acho incrível de engraçado. Que é um estereótipo Não vi. bizonho. Eu acho Ele vai até o talo do engraçadíssimo. estereótipo, né, mano? Exato, ele vai até o talo. Aí, Você tá mano, se triste, isso for te mano? ajudar, Tá eu acho que triste? Fica be a bem, mano. man. Tipo, Fica mano, bem, velho. eu acho que assim, por mais que seja cômico, é um dos tipos de exercício que pode funcionar pra você, sabe? Eu acho que cada um Tem um faz do jeito jeito que diferente de. tem um jeito. Claro. Mas assim, eu adoro o foda-se. Aconteceu tal merda, foda-se, vai, foda-se. O bagulho Sabe? é Bora beber, depois programar a cabeça resolve. pra. É a frase, né? O bagulho é programar a cabeça pra realmente foda-se pra ela, sabe? Porque, Exato, tipo, fake it until you make it, né, mano? exato. É, Mas. Minha é um pouquinho menos funcional do que. Até, mano, eu tenho um problema com terapia porque eu não gosto de falar dos meus problemas. Tipo, um dos meus maiores problemas que vem junto com a ansiedade é que eu acho que eu sinto mais do que as outras pessoas. Eu acho que qualquer coisa besta que as pessoas fazem comigo, que nem elas nem tipo, querem me fazer mal, ou tinham uma má intenção, elas só me machucam por nenhuma razão. E, tipo, como eu já tô acostumado, isso sempre foi assim na minha cabeça,
Tipo, sabe, eu tô acostumado, mano. Não é um problema na minha vida e eu consigo funcionar com isso. Então, tipo, como eu sinto mais do que as outras pessoas, pelo menos na minha cabeça, pelas minhas reações e tal, eu realmente tenho um problema com terapia e eu não consigo manter uma psicóloga por mais de 4 ou 5 meses. Eu acabei de falar pra minha psicóloga que eu não consigo mais ver ela. Tipo, eu consigo, mas eu não sinto que tá progredindo na minha cabeça, sabe? Eu sinto que eu precisaria, tipo, de um psiquiatra, alguma coisa mais. Lá. Eu não Mais sei, eu só. clínica, Mas sei talvez. lá, para um diagnóstico, por exemplo, uma coisa mais concreta, porque, tipo, ela fica essa pulguinha na minha cabeça, tipo, por que que eu não tô feliz que nesses outros, sabe? Não tô falando que todo mundo é feliz e que, tipo, mano, eu acho que todo mundo se sente mal normalmente assim, só que, tipo, se sentir mal no meio do dia por nenhuma razão e ter uma crise de choro por 30 segundos e, tipo, se melhorar um minuto depois porque você lembrou de um TikTok do cachorrinho sorrindo, sabe? Eu não acho que é muito normal no dia a dia, sabe? Tipo, essa instabilidade, essa sensibilidade emocional. Eu só não acho que, tipo, na minha experiência, eu não tô querendo me botar rótulos nem nada, mas eu não acho que é normal e eu não gosto de me sentir assim. Então, tipo, eu falo com propriedades nessas coisas que eu sinto e penso. É claro, Mas, mas realmente, a única coisa que você precisaria agora estar falando é tipo de uma confirmação clínica disso, tipo de o que formalmente você tem como experiência, o que seria isso tudo, né? mano, de um lado eu queria isso, uma confirmação pra saber, tipo, tá bom, eu não sou louco pensando que eu sou louco, sabe? Uhum. Mas se eu tivesse uma confirmação clínica, sabe? Tipo, eu tenho medo de querer me botar nesse rótulo e falar, tá bom, finalmente é isso, eu posso Se seguir esse identificar caminho. com isso e ficar nisso pra Exatamente. sempre. Me rotular, sabe? Me auto-estigmatizar e falar, tá bom, esse é o meu problema, esse sou Autossabotagem. eu, só quero ser amado e Eu me acho que aceito. assim, um bom truquezinho para justamente para você. Pensa, mano, se você tivesse quebrado a perna, sabe? Você vai ficar perneta por uns, sei lá, 2 meses, 3 meses. Mas se você for na porra do médico, você vai deixar de ser perneta, sabe? Tipo assim, eu acho que rótulo. Você vai pelo Nesse, menos ter um gesso colocado ali, né? Pra Não, tentar mas exato, começar. mas você eu mandou o acho melhor que. exemplo, mano. Você mandou o melhor exemplo. Felipe, você lembra quando a gente estava no BAC entre as provas, eu acho que era o último dia de provas, assim, você me mandou fazer uma pirueta, assim, e eu torci o pé? Lembro. Há 2 anos Lembro. atrás, eu não vi o médico ainda. Eu não vi o médico ainda. Meu pé dói toda vez Nossa, que eu ando de seu skate. pé ficou desse tamanho, velho. O meu pé virou uma Juro. bola de basquete, mano. Então, Olha que nós somos. Thomas, você Não, eu usou falei na o zoeira, não era melhor pra ele exemplo. fazer. Muito- Você mandou o melhor, você mandou o melhor exemplo, porque nenhum Ah, dos dois velho. eu ainda fui ver o médico, mano. Cara. Problema comigo, não é possível. Não, Gosto então, Mas, você gosto de tem que, dor, tipo, mano. conscientizar isso e falar, bom, eu vou tratar isso, porque senão mano, é nunca que vai acontecer, é né? foda, Esse é o negócio. é um looping de deixa pra depois, mas eu acho que assim, eu não sei qual que é o truquezinho pra virar a chavinha. Eu sei que eu, pessoalmente, tem dias que eu falo, mano, beleza, então vamos fazer essa porra, deixa eu ir atrás do que eu quero, sabe? Então, seja de médico, mano, um par de problema de saúde, só, mano, às vezes vira a chave e fala, porra, deixa eu resolver essa merda aí, porque senão eu vou continuar me fudendo e não vai adiantar nada. Mas é E alguma eu coisa que fico criando. acontece ou é, tipo, Mano, interno? então, é interno, eu fico criando esse demônio na minha cabeça. Eu acho que isso é um negócio extremamente importante. Você vai pensando naquele negócio, você vai criando 700 cenários de como aquele evento pode acontecer, sabe? Então, de você indo para um terapeuta, ou você indo para um psicanalista, você indo para um ortopedista para resolver a questão do pé, do mortalzinho, Mortalzinho? sabe? Você fica nessa ruminação. Você fica ruminando aquele evento, falando, puta meu, mas tem que fazer isso, aquilo, sabe? E aí acaba que você fica com uma preguiça, ou você perde a vontade, o ímpeto de você ir fazer. Então, eu já percebi na minha cabeça que eu tenho isso. E todas as vezes que eu tive isso, na prática, foi 10 vezes mais fácil do que eu imaginava. E eu fico com aquela cara de otário de puta merda, velho. 2 segundos eu fiquei sofrendo por uma porra numa semana e resolvi isso da maneira mais tranquila possível. Então, você demorar para ir atrás disso vai doer 10 vezes mais do que você realmente fazer, sabe?
E Então, principalmente pô, depois que você vai perceber que era tão mais simples do que aquilo que você tinha pensado, né? exato. Então, em termos de custo de oportunidade, é burro, sabe? Eu adoro pensar desse jeito, porque eu falo, caralho, mano, tô sendo Custo-oportunidade é a burro. melhor medida que existe, né, velho? Custo de oportunidade, cara. Então o bagulho é cuidar. O bagulho é cuidar bem depois que aconteceu. O mais rápido possível. Mano, Eu o acho mais que rápido então- possível, de qualquer, Então eu já qualquer perdi coisa o na timing. vida. Já perdi o time. Não, mas Não, se você demorar não, mais, tá você vai ligado? se fuder mais, cara. Aí você vai Esse se é o fuder, negócio. mano. Você levantar, mano, bota um alarme amanhã de manhã, mano. Você Eu vou bate levantar, na eu tô com porta o pé do torcido, cara. ortopedista. Então, mano, vai, sei lá, bancando pro ortopedista, mano. Sabe? Tipo, tem que resolver o bagulho. Não tem hora determinada. Tem, tipo, ah, puta, perdi o meu trem, sabe? Não, tem isso, velho. Quanto mais cedo, melhor. Que é o bagulho da gente, sabe? Não tem. Se você não quiser ser ajudado, mano, raramente alguém vai conseguir te ajudar. Sim. Sim. Então, apresentador, o senhor tem alguma experiência para compartilhar com o nosso? Cara, eu acho que aqui eu sou a ovelha negra da parada, porque eu Pra que honestamente. Eu honestamente levei. Que deu uma sorrida aí, já. Eu sou um Gandhi, eu sou desconstruído, caralho. Respeito Não, não o falei passo. isso. Eu sou equilíbrio em pessoa, velho. Eu sou, eu sou a Valeu, perfeição e mestre numa Shifu. pessoa. Obrigado. É o Hugo, hein? Meu conselho pra todo mundo é Fique fique bem. Apenas. Não, mas então, tipo, Vai o lavar a jeito que eu, louça que resolve. o jeito que eu sempre lidei com qualquer problema que eu tive era na base do foda-se. Sempre foi assim. Tipo, eu nasci desse jeito. Tem essa Então, mentalidade. Porque eu não. Mano, mas dá pra Cara, construir, velho. Ou a mentalidade Mas foda-se. eu não é a construí, faceta sabe? que eu Tipo, mostro pra pro mim mundo, foi. cara. Pra mim foi o jeito que aconteceu as coisas, sabe? Acabou que eu fiquei assim. Mas eu não escolhi fazer isso. Que nem ele, que nem o Thomas, por exemplo. Sim. Você Foi da queria falar? escolha. Essa mentalidade é a mais produtiva e eficaz possível, mas. Então, mas aí Eu- tem eu um tô adicional chegando lá. aqui. Tem Chegando um É lá. adicional animal. aqui, porque eu fazia assim, o que eu faço hoje, pelo menos o que eu sempre fiz, mas tipo, agora só que eu tenho uma capacidade de introspecção, de olhar pra tudo que eu faço e tentar analisar, o que eu faço hoje agora é assim, o emocional eu sempre uso o corpo pra expressar ele, entendeu? Então se eu tô com raiva, eu bato a cabeça em alguma coisa, dou um É bom. soco em alguém, não em alguém, mas em alguma coisa, mas pode ser em alguém também. Pedestres. Não, em pedestres não, só em gente que eu conheço. Dog. E aí, tipo, o resto das coisas é tudo meio que eu lido com tudo racionalmente na cabeça. Então, se eu tô com raiva aqui, eu posso bater a cabeça na minha mesa e aí já vou estar pensando em soluções possíveis para o meu problema, da minha cabeça, racionalmente. Então, eu tento. Mas eu não tentava fazer isso, é só o jeito que eu fazia as coisas. E agora eu percebo que eu faço isso. Então, eu Você acha não que acho uma é- coisa ruim. Acho que é um mecanismo saudável. Imagina você tá num Eu relacionamento, acho, você mas. fica puto e soca a parede. Não, isso eu não Acaba faria. quebrando não. a mão, cara. Não, porque eu não fico puto com relacionamento. Eu fico puto com coisas mais Bom, foi um- macro, entendeu? Foi um mau exemplo. É. Foi um exemplo meio ruim. Imagina no trânsito, você quebra o vidro do carro porque os cornos não andam. Não, mas aí. Então, justamente, Mas mas como eu saudável. tenho a parte. Como eu tenho a parte. Mas não precisa ser imediato, esse que é o negócio. Como eu tenho a Tá. parte racional aqui, eu vou. Bom, eu bati a carro. O maluco pode ter uma arma, então eu não vou fazer bosta, claramente. Mas aí eu vou chegar em casa, vou bater no saco de boxe, vou desestressar de algum jeito, vou jogar videogame, sabe? Eu Socar vou o muro. buscar alguma coisa pra te desestressar, porque vai acumulando. Chega um momento que se eu não fizer nada, eu vou ficar muito Explode. puto por muito tempo. E em relação à tristeza, eu só tive experiências de tristeza por um dia, assim, 2 dias no máximo, e que nunca mais veio, assim, sabe? É um sentimento de uma vez, eu fico muito triste, mas depois acaba. E claramente, não é. Eu não escolho fazer isso, sabe? Mas ainda bem que é assim e que eu não tenho um problema mais sério com relação a isso. Porque se. E a parada de overthink é o mínimo que eu faço, sabe? De pensar demais sobre as coisas. É o que eu menos faço. Se tem uma prova, um dia antes, todo mundo tá estressado, caralho, eu tô pouco me fudendo, geralmente, sabe? É dois. Eu sou uma Dois. mistura de todo mundo aqui, cara. Eu também não tenho esse problema de uma prova, sabe? Tipo, eu fui numa entrevista de emprego essa semana, eu tava suavão. Só que, tipo, pro podcast eu estressei um pouquinho mais, porque, tipo, mano, eu acho que a ansiedade não é racional, sabe? Você pode ficar estressado por umas coisas muito banal. Eu tô falando que o seu podcast é banal, sabe? A coisa mais Obrigado, importante viado. da minha semana. Se acalma. Valeu, mano. Mas, Feedback mas- eu não tenho aqui já, o feedback. Uma aposta, o podcast.
Não, é Não bom é demais. relevante. Não, é da hora. Só que Irrelevante. são pessoas que eu conheço, sabe? Não tem por que eu me estressar. Só que com um cara que vai me entrevistar pro emprego eu não me estresso, sabe? Tipo, não tem racionalidade, mano. Tipo, por uma prova também eu não me estressaria. Talvez, ó, tipo, nesse caso, você pode pensar no longo prazo. A gente te conhece e a gente vai ter uma opinião duradoura sobre você. O cara lá, você vai chegar e falar, e aí, monsieur, caralho, cartão de crédito. E aí, tipo, o Foda-se. maluco nunca mais vai te ver, sabe? Carrão de febre e vai embora. Que Que foda-se. a onda... Tá ligado? Bom, É mais com as isso. piadas internas. Sou ouvinte, vou ficar em choque. A gente tá falando de um ser, do maior arquiteto do Brasil. O novo Niemeyer. Pô, eu ainda Oscar quero ver ele Pinto. no próximo podcast, hein, sobre uma coisa aí. A gente vai falar sobre drogas em outro podcast. Foda-se, Oh, a que gente vai falar isso? aqui. Spoiler, cara. Spoilando, foda-se. E aí vamos ter a participação de Loic Unti da Cunha Pinto, que já participou do episódio 2, mas... Do episódio Já 1, né? tentei. Eu quase fiz uma ponte Você pra tentou drogas. drogas? Calma, cara. Não vou falar isso em público. Mas eu quase fiz uma ponte pra drogas nesse episódio, porque realmente. Cara, a gente pode mencionar porque tem relação com mental. Exatamente. Com saúde Alguém. mental. Muitas pessoas que usam drogas é pra escapar da realidade que não estão se sentindo bem com a vida que eles estão vivendo e tal, sabe? Pra, tipo, escapatória. Então, eu poderia muito fazer uma relação aqui, eu só não fiz pra guardar assunto. É uma forma de anestesia como qualquer outra, tanto quanto o jogo. O jogo é anestesia. Então, mas encher a cara. o que é melhor aqui? Porque esse é uma pergunta Então, interessante. aí você tem os pesos de cada um, os benefícios e malefícios de cada um, sabe? Jogo tem malefício pra caralho, mas também tem benefício pra caralho. Droga tem alguns benefícios, alguns malefícios, sabe? Tudo Cara, na vida tem ponto positivo e Mas, ponto se a gente negativo. mas esse é o negócio, se a gente for pegar a longo termo o que Polêmico. o álcool faz com o seu corpo, por exemplo, é muito pior do que muitos outros tipos. A gente chama de coping mechanisms, né? São mecanismos de lidar com as coisas. De defesa, assim. É que, por exemplo, no exemplo do jogo, a gente ainda não tem um feedback 100%, porque eu imagino o que também, corporalmente, qual vai ser o reflexo dos jogos e dessa geração, tipo, que tem um hábito muito maior de jogar futuramente, sabe? Eu acho que, assim, vai ter galera de 30 anos com escoliose pra caralho, sabe? A coluna que faz em X, sabe? Dá um nó na coluna, o maluco tá parecendo... Ah, não, mas aí não é um problema inerente do jogo. Agora o problema é um problema Pela inerente sua do postura álcool. horrível. O problema é a sua postura horrível. Agora, isso é meio que colateral se você não fizer direito. Agora, o álcool, não importa como você fizer, você vai se fuder a longo termo, né? Porque, tipo, cara. Essa é a diferença Inevitável o bagulho principal. destruir. Mas eu acho que videogame não tem muitos Eu malefícios não a sinto, longo. eu não sinto malefício. Cara, Alan. tem Longo bastante. prazo? Tipo, tem bastante efeito no cérebro, então, tipo, pode dar hiperatividade. Eu sinto que eu sou hiperativo. Eu sou hiperativo pra caralho, eu não sei quanto o jogo não influenciou nisso, sabe? Porque Que vem você disso? tem esse... Então, mas é engraçado, porque pra mim na infância eu era hiperativo pra caralho. Eu sou um pouquinho, mas não muito hoje. E aí o jogo me ajudava a me acalmar. Também. Não, mas aí, acalmava o jogo. com a droga tem gente que tem efeito X e efeito Y, sabe? Então, Claro, mas tipo, se a gente for pegar a cartela de problemas que se dão por causa do álcool, principalmente relacionado ao corpo, obviamente a gente vai ter coisas vou meio falar graves ali. entendo que videogame é pior do que droga, sabe? Tanto ilícita quanto lícita. Eu não tô nesse domínio. Falo que todos os tipos de anestesia, sobretudo excessivamente, todos fazem mal. Mas eu você acho não acha que eles são necessários, velho? Anestesia necessários. eu acho necessária. Não em com certeza. excesso. Mas eu não em acho, excesso, eu cara. acho necessário. Eu acho que todo ser humano, eu acho que o cérebro precisa de um descarrego de algum jeito, sabe? Mas E eu acho que entorpecentes. a anestesia é um descarrego forte. Eu só acho que tem gente que abusa, sabe? Vai pros excessos de droga, e aí entra no mundo de La La Land, mano. Se você abusa de uma anestesia, você vive fora da sua realidade, praticamente. Droga é um dos certeza. clientes. Tipo, isso destrói seu corpo, não é que nem videogame, que você no máximo fica, sei lá, ativo. Isso se pá. Eu nem acho que isso deve ser provado, cara. Por que você ficaria Eu acho hiperativo muito pouco. por se. Porque é muito estímulo, cara. É muito estímulo cerebral. No videogame tem 700 coisas a mais acontecendo do que na vida Mas aí real. também Você tem um depende do filme, que mano. você. É que isso aqui é um assunto para o tema jogos também que vai ter.
Mas, tipo, aí depende também muito de que jogo você tá jogando, de como você tá jogando aquilo. Se jogar Uno online não vai te dar isso, sim. Talvez te dê raiva pra caralho, mas... Talvez te torne um psicopata que mate seus amigos. Mas... Eu joguei sem o Uno Call of hoje. Duty, só o Uno. Eu joguei Uno hoje, eu acho que eu perdi umas 2 amizades, mano. Aí, tá vendo? Quase Vamos que- lá, Então, pelo menos. e vamos voltar ao assunto, que senão a gente vai fazer merda. Porque a gente vai Perdão. perder outros temas. Mas, e aí, tipo, esses são no fundo escapes, né? São jeitos de você pegar toda a sua vida e tentar tirar ela de você pra fazer outra coisa. E aí que eu acho que a parada de você perder a amizade, você tem que... Talvez seja legal, tipo, conscientizar desse jeito, que é... Bom, esse jogo aqui é independente de mim, independente dessas pessoas, entendeu? Então, quem tá agindo ali sou eu, mas no fundo não tem impactos reais na minha vida, de fato. Então, Mas eu não perdi a amizade, tô brincando. Mas, mano, Não, eu sim, acho mas, que... tipo, não levar a sério, tô falando, tipo, não levar a sério nada que você faz que é um escape. É isso que eu tô querendo Sim. dizer, assim. Porque senão você vai ter mais problemas psicológicos ainda. Aí vai ser Aí uma merda, realmente, nossa, mano. entendeu? Pede ajuda, velho. Cigarro é foda, né? Dá cansa. Cara, a gente tá com 1h20, eu acho, de podcast. Então acho que alguma consideração final, alguma coisa pra adicionar aí, rapaziada. Tinha uma coisa pra falar, mas depois que você falou isso, eu fiquei desestabilizado, cara. Não, pode falar, velho. A gente tá. Não, aqui você no me beat. desestabilizou, eu não volto mais. Eu fiz merda. Agora a gente vai ter que fazer outro podcast. Episódio 3, parte 2. Vai ter que ser. Cara, eu topo, velho. Não, vai ter que. A gente fala de novo desse assunto, mas a gente vai ter que pular as partes que a gente já falou aqui quando a gente for falar de novo, né? Sim. Mas enfim, Corta alguma aí e coisa a começa mais? a parte 2 agora, mano. Tô ansioso fazer agora. Então, você tem alguma coisa a mais pra falar antes de eu fechar esse? Se eu fechar Começar esse de novo? pelo. Ah, eu tô ansioso, você viu? Não, então, antes de fechar esse, alguma coisa a mais pra falar? Senão já vai despedindo. Pra isso eu acho que tá bom. Até mais do que eu deveria, sinto eu. Eu acho que tá Não, certo. foi um pouquinho, mas a gente vai adaptando. Não, eu falei mais do que eu deveria sobre... Ah, falou mais do Essas- que deveria, entendi. exatamente. acho que, cara, não tem excesso quando você tá se abrindo, quando você tá desabafando, não existe excesso, Ah, mano. mas é que eu tô bem abrindo pra qualquer um, esse é o problema, cara. Porra. Não, cai Cara, no a gente tá- mundão, é isso mesmo, a gente- velho. É A isso gente tá mesmo. gravando aqui pra gente também, velho. A gente não tá aqui pra. Mas aí eu vou compartilhar porque eu quero, sabe, egocentrismo, cara, todo mundo veja, eu quero ficar rico. Tá certo. E Foda-se. famoso. Foda-se. Então, a Eu mensagem tô do brincando, podcast porra. de hoje é Você mandou foda-se. muito, mano. Foda-se, ó, foda-se Cara. todos vocês. Foda-se tudo, tipo, foda-se tudo Foda-se. menos você. É Foda-se, isso, acaba essa é a esse- mensagem de Acaba esse hoje. podcast agora, foda-se. Não, se despidam aí, porque senão vai ser uma tristeza falar foda-se e apagar o vídeo. Aí puxado esse despidão. Despido. É bom. Despeço. Manda aí, Bobeira. manda aí. Primeiro você, Thomas. Queria agradecer aí o convite primeiro, queria elogiar aqui meus parceiros de debate, de podcast, de conversa de boteco aqui, que eu achei, mano, que saiu uns negócios sensacionais e em específico... E não tava gravando. Era minha casa. Mano, me sinto feliz até pelo meu amigo Gabriel aí que conseguiu lançar experiências dele, desabafar faz um bem do caralho, você vai ver que hoje você vai dormir com um pau duro. E... Isso, cara. Você É. sabe, mano. Podcast não é de família, a gente nunca falou isso. É isso, mano. É isso. O taquem o foda-se, terapia é a mesma Busquem coisa que ir no ajuda. dentista, busquem ajuda. E, E Gabriel, é por isso. favor, mano, vai resolver esse pé aí, mano, que já faz uma cota, velho. Não é só o pé, mano. Eu tô todo quebrado, mano. Tá ligado? É isso. Bom, minha vez. Oi, mãe. Oi, pai. Tchau. Tchau, resto. E foda-se. Pro pessoal que pulou pro final, vai tomar no cu também. Vai todo mundo tomar no cu, escuta o resto. Enfim, rapaziada, muito obrigado pela participação ilustre de vocês. Foi uma conversa legal pra caralho. A gente vai voltar, vai ter parte 2, é a primeira só. E é isso, a gente se vê no próximo podcast. Falou.